Para onde irão os piolhos do moribundo? Sua cabeça já está fria. Eles já estão fugindo, cegos e perdidos, sem saber para onde estão indo. Cegos correm pela poeira estranha. Eu falo aos meus irmãos, macacos e tobas. Para onde vamos agora que a montanha esfriou? Não há lugar para nós, nem lá, nem aqui. Lá, o ruído do homem branco termina com nossa comida. Aqui, nos alimentamos de pestilência e miséria. Pestilência, piolhos, miséria, montanha, cegos, corre cabeça, pestilência, montanha, piolhos, piolhos, cabeça, cegos, miséria. Quando são pobres e despossuídos, os índios não são tão ruins. Eles não incomodam. A maior força dessa história reside justamente em nos oferecer o índio como aquele que contou a história hegemônica da Argentina. O índio dos livros escolares está em preto
e branco. Está maltrapilho. Mora em barraco. Está mal alimentado e por tudo isso não pode querer ser quem é. Índio, força, livros, história, branco, preto, ruins, história, barraco, maltrapilho, índio. O que organiza a cruzada midiática é o medo das elites latifundiárias de que esses índios tenham direitos, acesso à terra por direito e que isso os prejudique pela primeira vez na história do Estado. Um Estado que sempre pertenceu a essas elites. Mas saiba isto: os índios não buscam a titulação da terra. Eles buscam recuperar seu território. A Lua tem um caso com o Sol. Eu realmente não sei, mas a velha Jaci sabe. A Lua morre e as pessoas a têm que fazer viver novamente. E como eles a fazem viver novamente? Como eles a ressuscitam? Você não ouviu à noite, quando as pessoas estavam batendo no pilão? Mas não é que é isso mesmo? Ontem à noite houve batidas distantes, mas pensei que fosse alguma dança. Não, senhor. Em todas as casas, batiam o pilão para que a lua volte a viver. Se as pessoas não morrem, a lua morre. Não mais.
Esta imagem de um vasto território reduzido à categoria de deserto, de uma organização política limitada de bandos nômades e de uma economia baseada no saque e na depredação é uma construção do século XIX que ajuda a justificar o avanço da sociedade branca sobre os indígenas. Isso responde às necessidades de um projeto político-econômico que pressupõe a pacificação do país, a consolidação do Estado e a construção da nação. Em tal contexto, o índio tinha que ser domesticado e integrado, ou então exterminado. A categoria de índio é uma categoria superétnica que não denota nenhum conteúdo específico dos grupos que engloba, mas sim uma relação particular entre eles e outros setores do sistema global do qual os índios fazem parte. Assim, a categoria de índio denota a condição de colonizado. Essa categoria colonial foi aplicada indiscriminadamente a toda a população indígena, sem levar em conta nenhuma das profundas diferenças que separam os diferentes povos. Se estabelece a partir do fato de o sujeito assim denominado ser a pessoa mais facilmente explorável dentro do sistema. O resto, embora também distintivo e caluniador, é secundário. Assim, todos os povos indígenas são iguais, porque o que conta é a relação de dominação colonial, em que só há lugar para dois polos antagônicos. Por mais diferentes que os colonizados sejam uns dos outros, e o inferior. O que realmente importa O dominador é que eles são dominado, diferentes do colonizador. Contemporâneo com as campanhas militares de subjugação do Estado. Construiu-se um aparato de verossimilhança que desde então tornou visível o final do século XIX como um momento em que uma geração, liderada pelo presidente consolidou e modernizou definitivamente o Estado Nacional. As relações com os índios
serão definidas como uma cruzada da civilização. A metáfora do deserto contribuiu para que o conjunto de ações fosse paradoxalmente entendido como uma campanha militar sem sangue e civilizadora sobre um território selvagem e, em sua maioria, desabitado. Como em todas as guerras, era lógico que na luta se tentasse colocar fora de ação o maior número possível de inimigos armados. No entanto... Esse não foi a tática. Não. Aquela não era a tática, não. Mais do que a batalha frontal, buscou-se a detenção. Detenção a dispersão. E dispersão. E a servidão das mulheres e crianças dos índios, Crianças. para impedir Não sua pode. perpetuação como grupo. Buscou-se a captura Não de foi, seu gado não era. e outros bens para forçá-los a se render. E Eles têm buscou-se que a se render. apropriação definitiva Isso é dos nosso. territórios que ocuparam. Não foi, não era, não pode ser. Obtida a vitória, o índio como tal Não precisa teve de ser eliminado, Não pode ser. desmantelando sua organização social, Não deveria ser. política e econômica, Não para tem lugar, impedi-lo é de perpetuar nosso. sua cultura, Não tem terra, é obrigando os nossa. sobreviventes Não tem a se cultura, consumirem é nossa. Não tem individualmente céu, nas é camadas nosso. mais baixas Não do tem proletariado ideias, rural. nem almas, nem nada. Hoje, milhões de quilômetros quadrados na Amazônia ainda são, para todos os efeitos práticos, terras desconhecidas, habitadas apenas por índios, ou como se diz com mais frequência, de forma mais reveladora, terras desabitadas. O Brasil e os demais países com quem dividem esse território imaginam a porção que lhes corresponde de forma muito semelhante à que se imaginava Eldorados nos tempos da colonização. As frentes de expansão das sociedades nacionais roçam incessantemente os limites do que ainda hoje se chama fronteira da civilização. São os novos territórios de conquista e, em tal condição, os índios que os habitam são, para eles, seus inimigos. O tempo parou, Senhor. O índio deve ser dominado, civilizado, cristianizado, Senhor. Qualquer existência sua, real ou imaginária, justifica o genocídio, Senhor. Nosso apetite por terra é insaciável e na América a terra tem índios, Senhor. A consagração legal dos conceitos que designam as práticas criminosas é sempre posterior à generalização de seu uso, já que o crime antecede o conceito. A criação, no século XIX, do termo genocídio não nos deve fazer esquecer que é um novo nome para uma prática tão antiga quanto o mundo. O conceito foi formalmente invocado na acusação contra criminosos de guerra nazistas julgados em Nuremberg em 1946, antes de ser criminalizado pela Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio em 1948. Assim, afirmar que a política do Estado argentino em relação aos indígenas constitui um genocídio não constitui, então, um anacronismo,
simplesmente chamar as coisas pelo nome. Mas afirmar o genocídio não implica negar a sobrevivência dos povos. O projeto genocida não se define por seu sucesso, mas por sua intencionalidade. É necessário o índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, verbo, cor, em imagens, em gesto, em cheiro, em músculo, em sombra, em luz, em esperança, em futuro, em som, em memória. Não há justiça sem verdade, não há futuro sem memória.